Ele foi falar sobre a questão dos cálculos que ele fez em relação ao dízimo, né? É muito interessante mesmo, é impressionante. E eu fiquei gelando, meu Deus, porque eu tinha lido isso em algures, né? Mas eu fiquei gelando se não for. Mas graças a Deus ele fez classicamente e muito bem colocado, né? Que coisa muito abençoadora. Mas é uma verdade, irmão. Se nós não damos o dízimo, ele vai sair de alguma maneira, mas de alguma maneira. Quando não saem os filhos, o profeta Malaquias e os que eram contemporâneos diziam que quando os pais não metem a mão no bolso e mostram o amor dele para a casa de Deus, os filhos são rejeitados por Deus. Então, irmãos, é muito importante que nós sejamos fiéis realmente, porque a proteção do Senhor é garantida na misericórdia dele. É claro que Deus não é comprado com o nosso dízimo, a gente dá por voluntariedade, por amor, simplesmente assim, né? Mas obrigado, reverendo Leores. Mas eu fiquei muito frio, mas ele é muito clássico, ele é muito amigo, ele é um companheiraço mesmo, né? Porque eu, no domingo passado, pregando aqui sobre os gafanhotos, né, eu disse que no metro quadrado um metro quadrado caberia. Aí eu falei, quase 1 milhão de gafanhotos, né? Mas que horrível. Eu nem deixei a Dama colocar o nosso sermão no ar. Você corta, né? Porque, na verdade, eu li muita coisa sobre gafanhotos e muitos comentários, e eu fiz uma verdadeira confusão. E na hora eu não tinha notado, o recurso não veio aqui na mente, né? Na hora. Mas, na verdade, é 3 mil. 3 mil em 1 metro quadrado. Entretanto, a gente tem, por exemplo, um autor que eu li muito confiável, de J.I. Carson, C.A.K. Carson, né? E ele falando sobre esse tema, no comentário que ele publicou, ele falou que uma nuvem de gafanhotos chega a 10 bilhões de gafanhotos. Isso aí, eu estou dando um dado real, isso foi calculado foi publicado pelo World Vision em 1987. Parece um cálculo científico que foi feito. Então, realmente está corrigido, viu? E obrigado, Reverendo Leós, porque sempre pode nos socorrer. É no metro cúbico. No metro cúbico, exatamente. É. Muito bem. Meus irmãos amados, nós vamos voltar ao profeta Joel, capítulo agora 2. E eu gostaria de pensar com os irmãos nesse texto muito precioso e pensar num dos temas mais importantes do Novo Testamento. Diz assim, profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Só o versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. E até sobre os servos, 29, e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Feche os seus olhos. Pai, nós acabamos de ler a tua palavra e pedimos humildemente que o mesmo Espírito Santo que a inspirou agora venha iluminar o teu servo. Amém. Que vai entregar um recado à tua igreja. Amém. E que, Deus, nós possamos realmente perceber a glória e a graça e o privilégio desses dias que nós vivemos, dias áureos em que, por graça do Senhor, o profeta Joel anteviu e profetizou. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero pensar sobre a questão do ministério do Espírito Santo na Bíblia e nas nossas vidas. Começar, nós sabemos que Deus criou o mundo, houve a queda, e depois da queda, a corrupção do homem foi avassaladora, e nem bem chegara o mundo nos seus primórdios, nos seus primeiros tempos, já Deus havia se arrependido de ter criado o homem. E o Senhor falou em Gênesis, eu me arrependo de ter criado o homem, e o meu espírito, diz lá, não agirá para sempre no homem, porque este se tornou carnal.
olha só, o princípio da luta da carne e do espírito, porque este se tornou carnal. E desde a sua mocidade, a Bíblia então completa, desde a sua infância, a criança e o ser humano, ele já nasce na predisposição de ir contra a palavra de Deus e de contra o seu espírito. A partir então do Velho Testamento, a gente vê o ministério do Espírito Santo, que vem à luz dos profetas, a inspirar os profetas e a revelar, né? Nós temos na narrativa da Escritura, no escrever da própria palavra de Deus, nós sabemos que existiu a revelação, que foi aqueles momentos em que os santos profetas e os servos de Deus, os apóstolos, puderam sentir e ver e crer e perceber a mão do Espírito de Deus, a glória de Deus, trazendo-lhes o conhecimento dos mistérios divinos. E depois o próprio Espírito Santo, além da revelação, traz a inspiração, quando eles então, soprados, diz o apóstolo Pedro, soprado, como diz o apóstolo Pedro, o Espírito Santo soprou neles e eles então escreveram. Isso não é psicografado, não vamos confundir as coisas, porque a psicografia é quando a pessoa, quase como se diz no próprio Espiritismo, um cavalo, alguém que recebe uma coisa assim, escreve ali compulsivamente. Ele não percebe que escreve, o Espírito toma ele e escreve. Isso é o que ele escreve. Nós não cremos definitivamente nisso. Mas a inspiração não era uma coisa psicografada, que o profeta põe a mão na cabeça e ficava ali fazendo, não, absoluta, longe de nós. A inspiração era dada numa interação do Espírito com o escritor, de sorte que o escritor tinha plena consciência, Laudir e Regina, do que ele estava fazendo. Ele não fazia coisa assim como, assim, vindo do prosmose. Ele estava fazendo, ele escrevia, depois de pesquisar, depois de avaliar, depois de ler outros profetas, então ele chegava à conclusão juntamente com o Espírito e escrevia, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Nesse sentido, o Espírito vinha e por várias vezes chegava. Também o Espírito vinha de forma, vamos dizer, medida, não era derramado, ele não era assim, abundantemente como uma cachoeira derramado, como o profeta vai dizer aqui, o profeta Joel, e derramarei. Quer dizer, há uma profecia que no futuro haveria de acontecer, um Espírito que seria dado sem medida, e aí o Espírito Santo vinha estritamente numa forma medida para a igreja naquela época. Ele descia sobre os seus santos, sobre os profetas, ele fazia manifestações de força, como aconteceu com Sansão, em que o Espírito de Deus tomava aquele homem e ele conseguia rasgar um leão, por exemplo. Então o Espírito de Deus descia sobre ele e ele quebrava a estrutura de um prédio. Então o Espírito vinha naqueles momentos de maneira comedida, né? Não com a abundância, mas era prometido que haveria de vir. O profeta Ezequiel confirma o profeta Joel, dizendo, e eis que eu derramarei o meu Espírito em vós. Vamos ver isso no capítulo 36 do profeta Ezequiel, capítulo 36 do profeta Ezequiel, quando esse santo profeta, ele vai dizer, no capítulo 36, na promessa, ele vai dizer o seguinte, porém em vós o meu Espírito, 36, versículo 27, porém em vós, dentro de vós o meu Espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e que guardareis os meus juízos, e os observeis. Então, o Senhor já promete, então, que esse Espírito haveria de ser derramado e colocado no coração. Jesus, então, profetiza também, ou promete também o Espírito Santo. Quando ele fala, e diz, vocês devem permanecer na cidade. Terminando o Evangelho de Lucas, Jesus diz para os discípulos, vocês, quando eu ressuscitar, permaneçam na cidade, até que do alto venha o revestimento de poder. E aí Lucas, que continua escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos, ele começa mostrando o cumprimento dessa profecia, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, quanto de Jesus, que agora diz. E estavam então reunidos na igreja, a multidão, né, dos discípulos, 120 homens, orando ao Senhor, mas eles não estavam clamando pelo Espírito, eles não estavam pedindo o Espírito, eles não estavam agonizando pelo Espírito, eles não estavam jejuando para que o Espírito viesse, não havia nada disso, porque o Espírito não é dado
de acordo com o seu merecimento, de acordo com a sua capacidade, de acordo com aquilo que você executa, segundo as suas obras. O Espírito é dado gratuitamente, o Espírito é dado também de maneira gloriosa e gratuita, como gratuita é a salvação. Deus não troca nada com ninguém, não há aquele negócio de você ter que jejuar, ter que clamar, ter que santificar, ter que purificar. Essa ideia é muito comum no grupo pentecostal, em que você, para receber o Espírito Santo, irmão, você tem que jejuar, você tem que santificar, você tem que abandonar o pecado, você tem que tornar uma pessoa santa. Aí você pergunta, então, para que o Espírito Santo? Para que ele vem? Se eu já fiz tudo isso, eu não tenho nada mais para fazer em mim. Está entendendo a contramão da coisa? Não é por aí. A Bíblia então vai dizer que estavam reunidos e assentados. Observe esse detalhe que Lucas registra. Estavam todos assentados, quando inesperadamente, Lucas coloca a palavra inesperadamente, quando inesperadamente desceu sob forma de fogo, de chama de fogo, em língua de fogo, o Espírito sobre todos, e foram todos, não apenas Pedro, não apenas Tiago, não apenas os discípulos, não apenas, mas todos que estavam ali, todos, de maneira que não houve merecimento, porque um era mais santo que o outro, com certeza. Entretanto, todos receberam o derramamento do Espírito Santo. E quando isso aconteceu, vocês se lembram? Os judeus que estavam ao redor falaram, ficaram loucos, porque ouviu-se cada um deles falando na sua própria língua. E língua aí não é língua de anjos também não. Não é uma coisa que a pessoa fala porque perdeu o controle motor do corpo, né, pelo êxtase. A pessoa perde, mas não é isso também não. Ali foram falando línguas cada um, os partos, elamitas, pessoas que os gregos de vários locais, cada um ouvia falar na sua própria língua. Falar o quê? As grandezas de Deus. O que era, Joelma? As grandezas de Deus. Era a salvação de Deus no Velho Testamento, a saída do povo do Egito, as manifestações poderosas de Deus. Cada um ouvia na sua própria língua. Então houve naquela descida do Espírito Santo aquilo ali. Os circunstantes que viam, ficaram loucos, esse povo, que loucura é essa? E então Pedro levanta e fala, meus irmãos, o que vocês estão vendo aqui é o que profetizou o profeta Joel. E eis que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Glória a Deus por isso. Então nós vemos o cumprimento daquilo que Joel disse no dia do Pentecostes, quando agora o Espírito Santo desce sobre a sua igreja, e o Pentecostes foi uma experiência única, nunca mais se repetiu. Nunca mais se repetiu. Ao ponto que no ano de 1988 aproximadamente, houve um congresso da ADONEP, Associação dos Homens do Evangelho Pleno de Negócios. Houve um congresso em Jerusalém, e Demos Chakalha, que era o líder mundial, prometeu que haveria de novo, lá em Jerusalém, um Pentecoste outra vez. Reuniu-se lá em Jerusalém 8.000 homens de negócio de todo mundo, entendeu? E clamaram e buscaram, e o que aconteceu foi que tiveram que fazer intérprete para todo mundo, porque não houve uma manifestação como aquela, nem necessário que haja, porque aquela foi inaugural, porque aquela foi única, como foi único a cruz de Cristo, como foi única a ressurreição de Cristo, como foi única a visitação desse Espírito. Então, de uma vez por todas, a igreja foi batizada, e agora, à medida que vai se convertendo, à medida que nós vamos nos convertendo, nós recebemos o Espírito Santo. Ninguém se converte, Mateus, ninguém se converte, senão pela operação, Leandro, pela operação do Espírito Santo em nosso coração. Jesus disse que ele enviaria o Espírito. Esse Espírito deveria convencer do pecado, da justiça e do juízo. E depois, João fala o seguinte: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, ou a pessoa não pode converter, não pode participar, não é efetivamente cristão, se ela não foi batizada, se ela não foi visitada, se ela não foi transformada pelo divino Espírito Santo. Então, meus irmãos, foi uma vez por todas o Pentecostes, e toda a igreja foi batizada. E quando você se converte pela pregação que você está ouvindo agora, neste exato momento, o Espírito Santo toca no seu coração, e ouvindo a palavra de Deus, você recebe este Espírito. O apóstolo Paulo confirma isso, quando ele escreve aos Efésios, capítulo 2, quando ele vai dizer, da verdade, do capítulo 1, versículo 13, aliás, quando ele vai dizer o seguinte: tendo
tendo ouvido de Jesus, Paulo fala nessas palavras, tendo ouvido de Jesus e tendo também nele crido. Então observe o passo aqui, João Basório, observe esse passo aqui em Niceia, tendo ouvido, reverendo Diógenes, e tendo crido. Paulo fala, fossem batizados, fossem selados com o Espírito Santo da promessa. Então tem dois passos que tem que fazer, não é agonizar, não é clamar, não é dançar, não é nada disso. Você tem que ouvir e crer, e naquele momento que você crê, você é selado com o Santo Espírito da promessa. E então a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala, e em um só Espírito, todos nós fomos batizados. Então você já foi batizado pelo Espírito Santo? Ah, pastor, não sei, não falei línguas. Não, isso. A Paulo falaram todos em línguas? E a resposta é não. Profetizaram todos? A resposta é não. Terão de ser todos? Não, a resposta é não. Mas uma coisa aconteceu com você. Se você se converteu, você converteu pela obra do Espírito Santo. Ninguém, absolutamente ninguém, se converteu, a não ser pela obra do Espírito Santo prometido em Joel. E nesse sentido, a gente vai ver depois que Paulo fala em Romanos, se alguém não tem o Espírito de Cristo, você lembra? Esse tal não é dele. Então é simples assim. Se você não tem o Espírito de Cristo, se você não tem o Espírito Santo no seu coração, Karen, se eu não tenho Sônia, se eu não tenho Alan, eu não sou de Jesus. Simplesmente ponto. Então, para você dizer que você é um cristão, você precisa realmente ter essa convicção espiritual, pela graça de Deus, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da minha salvação, sabendo que Jesus é Deus encarnado, que Jesus veio, morreu em meu lugar, ressuscitou para minha justificação, está dentro de Deus Pai Todo-Poderoso e voltará em glória. Eu ouvi essa mensagem e eu criei nela. Por que eu criei? Porque o Espírito de Deus agiu no meu coração. Eu sou crente, portanto, agora. Deixa eu entender agora, louvado seja o nome do Senhor. Você não vai dizer nem amém, né? Eu sou crente, louvado seja Deus. Não é porque eu estou, não, porque o Espírito de Deus me ajudou na pregação a escutar a palavra e a crer no meu Salvador. E então fui selado com esse Santo Espírito. A medida agora é então dada de uma maneira muito linda. O profeta Joel vai dizer que eis que vem dias depois. Essa palavra depois aqui no original é uma palavra que aponta para tempos bem distantes. Esse termo aqui, e eis que depois. Esse depois aqui é uma palavra hebraica para apontar para tempos distantes. Então ele vai dizer, eis que derramarei. E aqui tem essa primeira coisa. O Espírito agora no Novo Testamento não é mais comedido. Ele é derramado abundantemente. Essa é uma coisa maravilhosa. É tanto que quando ele desceu lá no Pentecostes, ele foi derramado, né? É tanto que o termo é batizado no Espírito. Houve o batismo do Espírito Santo. E é interessante que o batismo dele não foi por imersão, foi por aspersão. Foi chamas, foi línguas de fogo sobre a cabeça dele. O Espírito desceu sobre eles, né? Porque o profeta Ezequiel disse, eis que derramarei sobre vós água, e sereis purificados, e derramarei sobre vós o meu Espírito, profeta Ezequiel. Então água e Espírito são juntos aqui. Então o cristão recebe o Divino Espírito Santo, e pela graça de Deus, ele foi derramado. Ele não é dado mais em conta-gota. Nós podemos, entretanto, sermos batizados com o Espírito Santo e somos desafiados pela Escritura a nos encher do Espírito Santo. Paulo escreve a sua carta aos Efésios e ele fala o seguinte: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Meus irmãos, se alguém denunciar um crente aqui na nossa igreja, falar o conselho, mandar uma carta, olha, eu encontrei o irmão fulano bebendo, e na festa ele ficou meio alto, ele ficou meio bêbado, então você foi falar com ele, irmão, você está dando mau testemunho, você não pode fazer isso, porque você é uma pessoa que tem o Espírito de Deus, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você não pode encher isso de álcool. Mas o irmão não conserta, o que você vai fazer? Escreva o conselho. O conselho vai chamar o irmão e vai exortar o irmão. Se o irmão não melhorar, vai suspender o irmão da comunhão, para que ele possa aprender que não pode dar mau testemunho. Meus irmãos, se alguém bebe na igreja, a gente fica triste, a gente disciplina. Mas como disse Billy Graham, num certo sermão dele, o conselho não disciplina pessoas vazias do Espírito Santo. Que triste, que triste. Há pessoas que não são cheias do Divino Espírito de Deus. Elas foram batizadas, elas se converteram e cria até dúvida na gente. Até dúvida. Porque o que é ser cheio do Espírito Santo? Em primeiro lugar, a pessoa cheia do Espírito Santo,
é uma pessoa, meus irmãos, que é cheia da palavra de Cristo. E como é que eu depreendo isso, minha irmã Rose? Muito simples. Marcos Sattler. Em Efésios, Paulo fala: não vos embriagueis com vinho, Reinaldo, mas enchei-vos do Espírito Santo. E ele complementa: cheio do Espírito Santo, ele fala assim: então você cheio do Espírito Santo vai falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus de coração e sendo submissos uns aos outros. Missão. Tem crente que não é submisso ao pastor, não é submisso ao conselho, não é submisso ao marido. Não vem dizer para mim que a mulher que não é submissa ao marido é cheia do Espírito Santo. Não venha me dizer. É cheia do Espírito Santo a mulher, fala tem línguas, mas não tem nenhuma obediência ao marido, mas não tem nenhuma submissão ao esposo, não admire, não trata o esposo como o Senhor, não tem relação com Deus, é cheia de empáfia, pode até falar em línguas, não me importa. A submissão, e a submissão uns aos outros aqui dentro também. E não é o pastor que, não é você que é submisso ao pastor, não. Você é presidente da mocidade dessa igreja. O dia que tiver plenário eu estarei presente, não. E eu vou respeitar você como presidente. Se você não me der a palavra, eu sou pastor da igreja e eu não vou falar. Porque o pastor presbiteriano entende isso. Você foi eleito a presidente da mocidade, naquele núcleo ali você é a presidente. O pastor chega lá, é o seu dever, como compete ao sistema presbiteriano, oferecer palavra à autoridade superior que está ali, se quer ajudar na reunião ou quer dirigir a reunião. Mas a autoridade que está ali não vai tomar a sua palavra. Porque nós cremos que a submissão é isso, é nós respeitarmos uns aos outros neste amor que Cristo nos dá. Pois bem, agora observe só, Paulo escreve então aos Efésios dizendo isso, que a pessoa cheia do Espírito Santo é a pessoa, portanto, que canta, que louva o Senhor, que agradece o nome do Senhor, é uma pessoa agradecida, que agradece, Kézia, a graça de Deus que vem na sua vida, uma pessoa agradecida, é uma pessoa que dá um testemunho que ela é cheia do Espírito Santo. Mas aí, Antranique, o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 2, e ele fala a mesma coisa. Ele fala, olha, vocês devem falar entre vós com salmos, Marcos, Vinícius, hinos, Alice, e cânticos espirituais. Você deve celebrar a Deus de coração, vocês devem glorificar a Deus, e você deve fazer isso, gente. Aí, mas agora Paulo fala uma coisa interessante, ele não fala mais que você deve ser cheio do Espírito Santo, não fala, ele fala, habite em vós a palavra de Cristo. Aí você pergunta, mas Paulo, entendi, para os Efésios, para eu falar em língua, para eu falar em línguas, como aconteceu no Pentecostes, né? Para eu falar em cantos espirituais, louvando de coração o Senhor, sendo submisso, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo, lá em Efésios. Agora em Colossenses, para eu fazer isso, eu tenho que ser cheio da palavra de Cristo. Afinal, né, Soraya? É a palavra ou é o Espírito, Soraya? Do que você tem que ser cheia? É da palavra ou do Espírito? Porque em Efésios é cheio do Espírito Santo, e em Colossenses é cheio da palavra, para celebrar, para glorificar, para ser submisso. Aí Jesus ajuda a gente a interpretar. Jesus fala assim, Sônia, Irene, o Espírito e a palavra são um só. Então a pessoa que é cheia do Espírito, Leógenes, é a pessoa que é cheia da palavra. E a pessoa que vai ser cheia da palavra, será cheia do Espírito. Quer conhecer um crente cheio do Espírito Santo? Não é aquele que fala em línguas, não é aquele que treme, não é aquele que fala palavras pouquinho. Não, é aquele que é obediente ao Senhor Jesus Cristo e que tem abundantemente em sua boca a palavra de Deus. E acontecerá que derramarei, e é interessante que é sobre toda a carne, do meu Espírito, é o Espírito de Deus, não é outro Espírito não. Temos espíritos estranhos hoje no mundo. Houve um movimento lá em Canadá, a igreja de Toronto, perto do aeroporto, que as pessoas recebiam o Espírito Santo e começavam a latir como cachorros. E chamou-se o Espírito Riso. A pessoa começava a rir, caía rindo, e disseram que aquilo ali era a manifestação do Espírito Santo. Depois, as pessoas começaram a ter outras manifestações. Depois, manifestações de amor, expressões de amor dentro da igreja. As pessoas abraçavam de maneira muito solta, muito estranha. A gente sabe, depois cair, a pessoa caía, passava o paletó e a pessoa caía. Ora, a Bíblia não tem nada disso, no Novo Testamento você não vê nada disso. Pelo contrário, a visita do Espírito Santo nos torna pessoas lógicas,
pessoas que têm mente, cabeça. O Espírito Santo está ligado à nossa intelectualidade, à nossa capacidade de julgar as coisas. É o Espírito que nos ajuda a julgar as coisas e não a se soltar. Não se soltar não é isso que o Novo Testamento ensina sobre o Espírito Santo. Pois bem, derramarei sobre vós o Espírito Santo sobre toda a carne. Aí vai dizer vossos filhos e vossas filhas, para mostrar que agora, sob a égide do Espírito do Novo Testamento, a gente sabe que não temos essa questão de masculino e feminino, no sentido daquilo que Deus pode operar nos corações. Até então, naturalmente, a gente poderia dizer, né, a separação que é tão comum no mundo, e as mulheres são tão desprezadas. Mas depois de Cristo, realmente a mulher foi dignificada. Ela não foi levada ao lugar que muitos outros modernos estão querendo dizer aí, de liderança. Isso não. Mas ela foi realmente restaurada, o seu lugar de glória como imagem de Deus junto com o seu marido e com o homem. Então ela foi restaurada nisso. Então ela também recebe o Espírito Santo. Também os vossos filhos e vossas filhas. Outra vez, aqui, então, aliás, aqui nós não temos a distinção dessa classe ou de genérica ou de gênero. Também você tem aqui vossos velhos sonharão e vossos jovens. Também não há aqui algum detrimento em questão etária. Quer dizer, só os velhos é que tem o Espírito Santo, que tem a sabedoria. Não. Aqui o Espírito de Deus é derramado de uma maneira gloriosa sobre os jovens. E a gente vê isso hoje. Pessoas tão novas na igreja, com conhecimento da palavra de Deus, que alimenta a gente, que é bênção pura, que bênção pura. E quando eles falam, a gente vê a palavra de Deus fluir dos seus lábios, porque ela está no seu coração. Então, a gente vê aqui que jovens e velhos, né, eles têm agora o exercício da profecia. Você lembra que nós agora somos todos profetas, você lembra disso? Antigamente só era profeta aqueles que eram chamados. É claro que ninguém é apóstolo e profeta no sentido neotestamentário de ofício, mas de exercício. Nós somos apóstolos e somos profetas. Repito, não por ofício. Ninguém pode hoje denominar-se que é apóstolo. Não, para ser um apóstolo, o Novo Testamento exigiria ter visto a Jesus, visto com os olhos o Filho de Deus, como Paulo viu a Jesus. Paulo não teve visão de Jesus, não. Ele viu a Jesus ressuscitado. Eu quero saber se algum desses apóstolos seguindo para fora viu Jesus realmente. Teve visão. Não, visão é uma coisa. Ver realmente é o que o apóstolo Paulo aconteceu com Paulo, que ele viu. Pois bem, mas todos somos apóstolos no sentido de que a palavra apóstolos é enviado. Você é a Simone que foi à África. Você pode ser um missionário. Pois nós somos missionários, então nós somos enviados. O cristão é sempre um missionário, onde quer que ele se ache, porque ele está ali em nome do Senhor. Então nós vemos que Apocalipse vai dizer o seguinte, que o digno é o Cordeiro, porque com seu sangue ele resgatou e constituiu para si um povo que é sacerdócio real. É um povo que, ele fala, nação santa, povo de propriedade exclusiva, que foi chamado, eleito para proclamar, exercício profético, proclamar as virtudes daquele que ansiou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, o Espírito Santo desceu sobre nós e agora nos transformou, e agora nos redimiu, e agora nos batizou, e agora está em nós, no nosso trabalho, e nos ajuda poderosamente. Finalmente, a operação desse Espírito que é derramado em nossos corações, na profecia de Joel, não só opera essas bênçãos extraordinárias da nossa salvação, mas opera a bênção extraordinária da nossa transformação. Que coisa maravilhosa é isso, irmãos. Como que a presença do Espírito Santo no coração do crente é uma coisa deliciosa. É uma coisa que a gente fica assim impressionado. Muitas vezes o pastor não tem que falar, não tem que pregar, não tem que falar. Ele não precisa, porque muitas vezes ele deve fazer isso, porque Deus também manda, ele tem que expor a Escritura, ele tem que falar de tudo que a palavra de Deus autoriza ele a falar. Ele tem que falar. Mas muitas vezes não é necessário. Muitas vezes o próprio Espírito comunica. Eu vou lhes contar apenas 2 episódios, segundo as Santas Escrituras, e que foi aplicado na vida de algumas pessoas. Eu não me esqueço de que eu estava falando na minha igreja sobre a questão de oração. Estava fazendo um seminário de oração na minha igreja e fazendo exposição bíblica no Pai Nosso. Falando sobre a importância da oração. E eu me lembro que havia convertido uma pessoa na nossa igreja muito recentemente e ela não tinha ouvido nenhuma das minhas palestras ainda. E quando terminar de ser reverendo, essa semana tive uma experiência interessante.
eu estava na minha cozinha lavando vasilha, quando inesperadamente eu senti um desejo lá pelo meu marido, estava fazendo uma viagem com um carro e tudo, ele foi fazer uma viagem num lugar muito perigoso, e era 4 da tarde, e eu parei ali e lavar, e falei, Senhor Deus, abençoa meu marido, onde ele estiver agora, tem misericórdia dele, guarde com o Senhor a misericórdia. A minha irmã, e nem talvez lembra dela, a Tânia, e aí, pastor, naquela hora exata, o meu marido estava caindo numa beira-beira com o veículo, e perdeu o veículo todo, mas ele não teve nenhum ferimento. Eu creio que Deus ouviu a minha oração. Claro, com certeza. Porque há o Espírito de Deus em nós. Nós podemos orar e Deus escuta a nossa oração. Eu estava lendo sobre a função do pastor, talvez eu fale hoje à noite, o apóstolo Paulo falando sobre a função dos presbíteros da igreja, sobre a função dos pastores. É meu dever orar por você. E você pode crer que Deus escuta a minha oração, segundo a graça misericordiosa dele. Quando eu vou visitar você, eu vou em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Eu vou orar por você. Quando você vem aqui pedir ajuda, eu estou orando por você. E Deus escuta a nossa oração. E Deus escuta a oração sua, não só do seu pastor, mas sua. Porque o Espírito de Deus ora e pede a Deus incessantemente em nosso coração. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede em nós com gemidos sobremaneira junto ao Pai. E Ele conhece a mente de Deus e pode orar de maneira efetiva. Glória a Deus por isso. O Espírito de Deus, segundo episódio que eu queria lembrar aos meus irmãos. Quando converteu-se na minha igreja, uma menina, uma moça, e ela era uma menina assim, dessa aqui, que história mundana mesmo, né? E quando surgiu o short, roupas todas sensuais, rasgadas, o máximo de rasgada possível, ela era a primeira a se envolver naquele tipo de costume. E ela se converteu, frequentou a igreja. Durante aquele período eu não me lembro de ter tratado dessas questões éticas de vestimenta, porque isso é uma coisa que o pastor pode tratar e deve tratar, que está na Bíblia também, orientando as irmãs, os irmãos da maneira como se vestir. Isso está na Escritura Sagrada. Mas eu não fizeram nada daquilo. E eu me lembro que essa preciosa irmã advogada marcou uma audiência, ela na gabinete pastoral, e ela foi lá encucada. Disse: Severino, eu estou passando uma crise difícil. O que foi? Pastor, desde que eu me converti, eu abro meu guarda-roupa, eu olho uma blusa e falo: não, o senhor não quer que eu vista essa blusa mais. Ela é muito decotada, ela pode despertar um homem a pecar, eu não posso. Eu olho um short e digo: não, muito curto, não dá para mim uma serva de Deus. Eu olho: pastor, eu estou ficando bem perdido, meu guarda-roupa, pastor, parece que tem uma coisa que me está dizendo que eu não posso mais. O que está acontecendo comigo? Eu disse: é a presença do Espírito Santo de Deus. Ninguém falou com ela sobre isso, mas o próprio Espírito Santo trabalha dentro de você e fala: filha, você é uma minha serva, você é uma serva que vem te inspirar a santidade, inspirar a seriedade, inspirar os pensamentos bons. Então é o Espírito de Deus que faz essa coisa em nós. É o Espírito de Deus que faz uma obra, meus irmãos, que nos constrange, que faz coisa portentosa. Eu lhes contei há pouco tempo daquela irmã em Salvador que vivia na casa da sua filha, que era costureira e era membro da nossa igreja. E a filha dela comprou todo o aparato de carnaval para fazer a vestimenta de carnaval, uma roupa muito chocante, bonita, e ela era obrigada a fazer, bordar. E assim: filho, não vou fazer isso não, porque eu sou batente, não quero que você... Assim, eu vou falar: não, faz, eu vou embora da minha casa, porque a senhora mora aqui, a senhora vai fazer assim, vai fazer de acordo que eu estou querendo aqui, esse modelo aqui, para eu dançar o carnaval. E ela falou assim: reverendo, então eu tive que fazer isso. E ela falou assim: então, enquanto eu bordava, aquelas coisas que você borda ali, enquanto eu bordava, eu orava e chorava. E a lágrima caía em cima ali daqueles bordados ali. E eu falei: Senhor, tem misericórdia da minha filha. Eu estou fazendo isso aqui porque ela me constrangeu a fazer isso. Mas o Senhor é Deus. A filha dela foi para o carnaval, dançou no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, em plena noite de carnaval. Aí o marido dela, que estava pulando e dançando, disse: querido, eu vou embora. Ele disse: ué, mas como? Tem que faltar? Não quero. Isso aqui para mim faz do inferno agora. Eu estou sentindo como se estivesse no inferno. Isso aqui não é lugar para mim. Pelo amor de Deus, você ficou louca? Você ficou louca? Não, querido, eu não posso ficar aqui. Ela foi chorando para casa. E Deus transformou o coração dessa irmã. Tornou-se uma serva do Senhor quando eu fui pastor de Salvador. Quanto me ajudou na evangelização da Bahia.
e em Salvador. O poder de Deus é grande. Nós estamos vivendo na época da graça derramada do Espírito Santo. Nós temos muitas coisas horríveis acontecendo paralelamente. Tem hora que eu penso, Alexandre, que Satanás está sendo solto. A Bíblia fala que vai ser solto no final, Alice. No final, antes de eu voltar, Marcos, vai ser solto o diabo. Isso a Bíblia fala, né? A hora que me dê a palavra aí de concordância, segundo a Sagrada Escritura. Ela fala que no final do milênio, quando Jesus vier vir de voltar, Satanás será solto para enganar as nações. Para mim, acho que não tem mais, tem outra palavra de pensar senão essa verdade. Satanás está solto. Não é impossível o que está acontecendo, irmãos. Mas, irmãos, ao tempo que Satanás está solto, também o Espírito de Deus está sendo derramado. O quanto de gente está convertendo, o quanto de gente Deus está salvando, o quanto de gente Deus está transformando, o quanto de gente Deus está fazendo a obra, o quanto de gente que Jesus está fazendo essa obra gloriosa em você, para perdoar seu marido, para perdoar sua esposa, em você, para perdoar seu irmão, para abençoar sua igreja, em você, que Deus está trabalhando para tornar mais fiel, mais dedicado, mais pronto, mais investidor na obra de Deus, em você, que Deus está tirando o vício, o pecado, em você, que está tendo domínio próprio, de não se mais perder, de não se entregar mais ao jogo, nem futebol, e nem nada, e nem vício nenhum, e nem bebida, de maneira inconveniente. Em você, Deus está trabalhando poderosamente, tirando os seus olhos de espetáculos que você não deve ver, que você não deve ouvir. Em você, Deus está trabalhando. Essa é a obra do Espírito Santo. E ele foi derramado abundantemente. Meus irmãos, nos compete apenas voltar para a palavra. Voltar às Escrituras, enchermos da palavra, e o Espírito de Deus, que não separa da sua palavra para sempre, vai transformando, santificando e abençoando as nossas vidas. E derramarei sobre vós, diz o profeta Joel, o meu Espírito sobre toda a carne. Não tem mais brasileiro, nem japonês, nem americano, nem yankee, nem índio, nem asiático, não, nem africano, não. Porque o Espírito do Senhor agora está espalhado por toda a terra, fazendo a obra gloriosa da redenção, da transformação, da santificação e do preparo do povo de Deus para a volta de Jesus. Vamos orar?